E para aqueles que amam um docinho, assim como eu, fiquem tranquilos que aqui a gente não abandona ninguém. O prato de hoje combina elegância com sofisticação. Sabe aquela comida que você já começa a comer ela pelos olhos? Com certeza, os macarrons da Fabi vão te mostrar que todos os detalhes são importantes para atingir a perfeição. Nós já estamos aqui com a Fabi, na casa dela. Fabi, obrigado por nos receber Obrigada, eu aqui. que agradeço. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar essas delícias, mas antes eu quero contar pro pessoal de casa um pouquinho da sua história, para todo mundo te conhecer ali. Quem é a Fabi antes do macarrão? Então, Fabi, filha da Dona Cleusa, apaixonada por confeitaria, mãe de 3 filhos, esposa, empreendedora, biomédica de profissão e confeiteira por paixão, né? Legal. Opção mesmo. A minha mãe, para quem acho que a maioria do pessoal daqui da cidade conhece, ela teve o restaurante Chopirado por muitos anos. Conheço, famosíssimo. Sim, então eu já cresci meio que no mundo da culinária. E no restaurante da minha mãe eu já vendia brigadeiro, isso quando eu era novinha, tinha 15, 16 anos. Então, assim, sempre tive uma veia empreendedora. E sempre na área do doce? Sim, sempre na área do doce, né? A confeitaria é minha paixão. Apesar de eu saber fazer bastante prato salgado também, que eu adoro, eu prefiro na parte da confeitaria. Maravilha. E como é que surgiu a ideia de fazer os macarrons assim? Então, você começou com os macarrons nesse ramo do empreendimento assim? Essa história é um pouco complicada. Complicada não, interessante, porque eu morei há uns 8 anos atrás no México, que meu marido foi trabalhar lá e eu fui morar lá com as minhas filhas. Chegando lá, eu não podia trabalhar na minha área porque eu precisaria ter as certificações, tudo, né? Processo burocrático Isso, mesmo, né? exatamente. E eu conheci umas brasileiras e conversando, nessa conversa a gente começou a vender brigadeiro para os mexicanos que se apaixonaram pelos doces. Jura? Sim. Lá não tinha brigadeiro? Não, não tinha. Até tinha feito por alguns brasileiros, mas na nossa área ali não. Perfeito. E os mexicanos se apaixonaram e lá a gente criou a empresa Maria Formiga. E lá eu aprendi a fazer os macarrons. Eu fiz um curso de confeitaria lá e aprendi a fazer os macarrons. Aí, passado um tempo, nós voltamos para o Brasil, vim morar no Rio, engravidei do meu 3º filho. Mas você chegou a vender macarrons lá, não? No México, sim. No México, sim. Fez sucesso também? Sim. Fez, mas menos, porque lá já tinha bastante gente que trabalhava com eles. Ah, interessante. Aí o sucesso foi quando eu cheguei em Santa Rita. Aí não, mentira. Nós fomos para o Rio, né? Tive meu 3º filho, aí meu marido voltou para São Paulo e nesse vai e vem eu falei, quero ir embora para Santa Rita. E nós viemos. Aí chegando em Santa Rita, com criança pequena, eu sempre muito agitada, eu gosto de trabalhar e não me via trabalhando fora, porque a minha prioridade eram meus filhos, né? Eu comecei a fazer macarrão, suspiros e macarrons. E para minha surpresa, a aceitação aqui em Santa Rita foi incrível. Tem muito cliente aqui em Santa Rita, Pouso Alegre, já enviei para São Paulo, Rio. Então, assim, foi muito bem aceito. O pessoal não conhecia. Desde quando que você faz? Aqui em Santa Rita eu estou fazendo desde 2019? 2019 já? 2019, 5 anos mais Legal. ou menos. Sim. E a minha surpresa foi a aceitação dele, que o pessoal gostou muito, muita gente não conhecia e se encanta pela beleza, né? Assim, de primeira impressão pela beleza e segundo pelo sabor, que é um doce muito interessante e delicioso. O doce a gente vai experimentar já já, mas Sim. fala um pouquinho assim de como que ele é construído. Eu sei que tem um lance da textura aí que tem que ser bem específico, né? O macarrão ele é cheio de polêmicas. A principal é que ele é um doce temperamental. Ele nasceu, apesar de todo mundo achar que ele é um doce francês, ele nasceu na Itália. Isso há mais de 300 anos atrás. Ele é um doce italiano, só que ele era somente a casquinha de farinha de amêndoas. Só que ele foi levado para a França. Chegou na França, ele ganhou o recheio e uniram as casquinhas. Então fizeram um upgrade na Exatamente. receita aí, né? Aí nasceram os famosos macarrons franceses. Por isso que a legal. França levou a fama, apesar dele não ser originário da França. E hoje em dia ele se popularizou e ganhou o mundo inteiro. E aqui, quando a gente traz a receita para o Brasil, houve alguma mudança na receita ou ela é a mesma que se usa na França, assim? Eu uso... Porque a gente tem costume, né? Sim, Não traz para o Brasil, vamos trazer o nosso jeitinho brasileiro tem também. alteração. Existem 2 maneiras de fazer o macarrão, que são com 2 tipos de merengues diferentes. Eu faço com a receita original, que é o merengue italiano. Mas tem gente que faz com outro tipo de merengue.
É o mesmo doce? É em partes, ele tem a mesma aparência, só que a textura fica um pouco diferente. Mas é um macarrão. Mas o original é feito com o merengue italiano, o que proporciona a textura correta dele, que é a receita original francesa. E a textura correta é o quê? É a casquinha durinha, crocante por fora, Um por miolinho. dentro ele tem que estar macio. Delícia. As sainhas dele, que é esse pezinho em volta, tem que estar todo uniforme, ele não pode estourar para cima ou ficar com a sainha torta. Vamos falar um pouquinho do processo? Como é que ele é Sim. feito? É Macarrão- demorado? Ele é rápido? Não, ele é rápido. Basicamente, são 3 ingredientes: ovo, farinha de amêndoas, né? Vou frisar que é a farinha de amêndoas, e açúcar. Nossa. Ar e ar, E ar? só. Ele é feito desses 3 ingredientes. Só que para você chegar no macarrão perfeito, vai uma forte dose de disciplina, determinação e muita persistência. E é muito falado que tem que ter mãos de artesão, paciência de monge e disciplina militar. Porque com esses ingredientes e muita persistência, ele sai lindo, perfeito, maravilhoso e não te dá trabalho nunca mais. E você já errou bastante na receita? Muito. A gente pensa em desistir 1000 vezes. Só que quem não deixa de desistir são os familiares, que adoram comer os macarrões com a sainha torta, com a casquinha que não está muito perfeita. E ficam torcendo pra São, você errar, são né? os degustadores profissionais, né? Turma Eles fica torcem pra torcendo. gente errar. Chegou o momento que tava todo mundo aí de casa esperando, a hora da degustação, Fabi. Me acompanha, Sim, por favor. por Eu já favor. vou no de... Eu acho que é chocolate, né? Eu vi Chocolate. que tem 3 cores ali. Sim. São 3 sabores? Sim, aqui nós temos o chocolate, o rosinha de frutas vermelhas e o verdinho de limão. Você Que faz isso- mais sabores? Faço mais sabores. Esses 3 são os mais pedidos, junto com o caramelo salgado. Vamos lá? Eu vou no Sim, chocolate, por favor. então. Eu vou no de limão, que eu adoro. Meu Deus. E aí? Crocante por fora, macio Macio por por dentro. dentro, sim. Delicioso, né? E é muito difícil chegar nesse ponto da receita? Precisa ter muita persistência? Matheus, o macarrão, apesar de ser um doce de poucos ingredientes, ele exige muita técnica. No começo, lógico que a gente perde muito, né, nos testes, porque variação de temperatura, umidade do ar, clima. Até quando eu voltei do México para cá, a receita que eu usava no México, eu tive que alterar, fazer uma alteração na receita para conseguir fazer o macarrão aqui. Porque o México é muito seco, aqui nós temos mais umidade, então teve que ter essa alteração. E pra quem quiser em casa provar os macarrons aí, como é que faz pra te Sim, achar? eu tenho um Instagram que é Le Petit Docinhos e lá tem todo o meu trabalho com macarrons, outros tipos de doce também. Faz pedido por lá mesmo? Faz pedido por lá, tem o link direto pro WhatsApp, pode fazer o pedido direto por lá. Maravilha. E é super em alta, tem festas de aniversário, casamentos, a gente monta torres. Ano passado teve a moda de fazer um bolo de aniversário de macarrons, que era tipo empilhadinho os macarrons e colocava as velas em cima. Legal. Então dá para fazer bastante variedade. Existe muito também caixa de convite de padrinhos, que a gente monta com os macarrons personalizados, com convite, aceita ser meu padrinho, surpresa de pedido de casamento, pedido de namoro, sexo de filho, que quer. legal. Nossa, então parabéns, tem- você vai ser papai de uma menina. Então, assim, ele tem inúmeras possibilidades. Bom, as degustações vão continuar aqui, ainda tem 3 macarrons aqui, eu não vou deixar nada sobrando, viu, Fabi? Mas eu queria te agradecer por ter nos recebido, ter compartilhado a sua história com o Não. pessoal de casa, comigo, inclusive, Sim, também. Fiquei eu que bastante agradeço. Eu satisfeito. agradeço a oportunidade. E quem quiser ir provar esse docinho temperamental, mas delicioso, é só acessar o Instagram e eu agradeço muito a Obrigado. oportunidade. Já já a gente come o resto, Sim, né? com certeza. Você aí de casa que gostou dessa história, comenta aqui embaixo, manda para aquele seu amigo que quer provar o macarrão aí, ó. E na semana que vem a gente vai voltar com uma nova história. Até lá!